The Batman, o filme que todos estão falando no momento. É realmente muito bom. Lewis Wilson é um ótimo ator. Ele realmente consegue vender o lado playboy do Bruce Wayne, assim como o lado vigilante mascarado do Batman. O único problema que eu tenho com esse filme é que eles não conseguiram encontrar um japonês pra fazer o... Que filme é esse aí, mano? The Batman, o de 1943. Não é esse filme não, velho. Como não? Tem outro filme do The Batman? Tem outro The Batman? Sim. Então peraí. Agora sim, bem-vindos ao Casca de Nós. Eu me chamo Fred e adaptações de quadrinhos pra cinema às vezes dão ruim. Mas será que esse é o caso do novo filme do Homem-Morcego? E antes de eu começar essa crítica, vamos jogar um jogo? Eu dou boas-vindas a uma certa pessoa e se você compartilhar o mesmo nome dessa pessoa, você se inscreve aqui no canal. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Seja muito bem-vindo, Roberto, e muito bem-vinda, Roberta. Então se você se chama Roberto ou se chama Roberta, se inscreve aí no canal, deixe aí nos comentários a sua opinião. Seja muito bem-vindo aqui à Casca de Nós e vamos pro vídeo. The Batman! O filme de 2022, não confundir com a seriado de 1943, é o novo filme da Warner sobre o Homem-Morcego. E de acordo com o Rotten Tomatoes, é o quarto melhor filme do personagem. O primeiro sendo The Dark Knight, o segundo, o Batman, filme do Lego, e o terceiro, The Dark Knight Rises. Mas será que esse novo filme merece a posição de quarto melhor filme? Vem comigo que eu explico. Sigam-me os bons! Primeiramente eu estranhei o Robert Pattinson para o papel do herói mascarado. Até porque ele não faz o estilo super-herói, mas para esse filme específico ele tá ótimo, tá sensacional. Ele é um baita ator, eu não estava questionando as suas habilidades de atuação, mas ele não tem o físico nem a aparência de super-herói. A atuação dele não é para super-herói. E isso reflete no filme, porque esse filme ele é muito mais o Batman detetive do que o Batman super-herói. Então a escolha do Robert Pattinson foi sensacional para esse filme. Temos um Bruce Wayne mais próximo do quadrinho do Batman, ano 1, porém com a raiva do Cavaleiro das Trevas. Ainda traumatizado pela morte dos pais, o Batman do Roberto é um Batman mais inexperiente, tanto do lado combatente do crime, quanto do lado detetive. Já o Charada, o personagem do Charada, teve uma mudança drástica de visual. Dá pra ver que ele continua sendo o mesmo Charada dos quadrinhos, inclusive a personalidade dele foi elevada a 120%, mas o visual dele foi adaptado para um filme mais pé no chão. A roupa não tá mais tão caracterizada, ela tá com o pé a mais no realismo, né, de como é que seria uma pessoa como o Charada se ele existisse na vida real. Definitivamente o Charada desse filme vai mudar a forma como o personagem é tratado nos quadrinhos. Porém eu não estou aqui pra ficar comentando o que outros youtubers comentam, eu não estou aqui pra servir de papagaio, pra refletir, como esse filme é bom. Eu vou falar dos pontos bons, mas eu quero primeiro falar do que eu achei ruim desse filme, os pontos fracos. Então agora vamos entrar em spoilers. Então se você não viu o filme e não quer ter a sua experiência arruinada por algo que eu diga, né, assista esse vídeo depois de ter assistido o filme. Se você não se importa ou até mesmo gosta de spoiler ou já tenha visto o filme, né, vamos continuar aqui e vamos falar então dos pontos fracos desse filme. Começando pelo momento mais alucinante do filme, que foi a perseguição de carros com o Batmóvel. Meus amigos, quando o Batmóvel deu partida, todo arrepiado, meu Deus do céu. A sonoplastia desse filme tá assim, ó, sensacional, não tem que reclamar da sonoplastia. A música também do filme é 10 de 10, uma das melhores perseguições de carros que eu já vi no cinema. Isso inclui Baby Driver, Os Velozes e Furiosos e até o Lupin III e o Castelo de Cagliostro. Mas Fred, você não disse que ia começar pelos pontos fracos? Isso mesmo, Fred. Muito obrigado por me lembrar. Muito gentil de sua parte. Não tem de quê. Toda essa sequência que eu acabei de comentar, do Batmóvel, da perseguição de carro que é maravilhosa, é inútil. Pense bem, pra que serve toda essa sequência para a narrativa do filme? Apresentar o Batmóvel? O Batmóvel podia ter sido apresentado em literalmente qualquer outra cena, em qualquer outro momento da história. Pode até substituir a moto do Batman pro Batmóvel. Talvez então seja para mostrar como o Pinguim é inesperadamente bom de racha. Talvez! Mas não fazemos absolutamente nada com essa informação e ela nem sequer é desenvolvida. O Pinguim é bom de racha para ter uma boa perseguição para essa cena, que não serve pra absolutamente nada. Pra fazer a plateia saltar da cadeira então, sem dúvidas. Mas, novamente, fazer a plateia saltar da cadeira, fazer
todo mundo ficar arrepiado. Não serve a narrativa, né? É uma pena. Mas a perseguição de carro não tem propósito narrativo dentro do filme. Assim como o Pinguim tá nesse filme apenas como um extra, só pra talvez promover a série da HBO. O único propósito que o Pinguim teve pra esse filme real foi aquela piada lá do "No hablas espanhol" e pro Batman resolver a segunda charada mais óbvia da história inteira. Mas já vamos falar da primeira, calma a bunda na cadeira aí que eu já entro nesse assunto. El Rata Alada é a charada mais estúpida do filme. Não por estar errada, mas por ser muito óbvia de início, né? Já que rato alado é um morcego. Logo, a charada é sobre o Batman. Quando eu estava vendo isso no cinema, eu achei que isso era óbvio. Tipo, rata alada. Tipo, tá errado, mas pode ser que eu esteja falando do Batman. E quando o melhor detetive do mundo chegou à conclusão que Larata Alada estivesse falando do Pinguim, eu pensei, bom, pode ser, talvez eu esteja errado, né? Talvez não esteja falando do Batman. Estranho, mas ok. Pra depois eles chutarem de talvez ser o Falcone, só pra então o Pinguim gritar pra ele, "No hablas espanhol", e aí tipo pensar, a charada, o rato alado sou eu, porque rato alado é morcego, e tá errado porque não é lá, não é ele, é lá. E aí então substituindo acaba ficando you are L. Forçado, né? Totalmente forçado essa charada. Não é nem, tipo, é extremamente inteligente, mas é uma forçação de barra, né? Fazer essa charada, a resposta ser URL, tipo, pra ser uma URL quando tu bota laratalada, sabe? Eu achei uma forçação de barra toda essa charada, e a sequência que chegou na resposta pra essa charada, totalmente inútil. E aí vamos falar um pouco da escrita do roteiro do filme. Os roteiristas têm um ditado já muito conhecido, que é "mate os seus queridos", né? "Kill your darlings". Essa frase podia estar insinuando para matar os seus entes queridos, mas não se trata disso. Essa frase quer dizer que o roteirista precisa olhar para o seu roteiro de forma objetiva e pensar, para que isso serve? Isso faz avançar a narrativa? Isso tem impacto pro personagem? Se a resposta for não, descarta do filme. Tu não precisa disso no filme. Pode ser muito legal, pode ser muito da hora, radical, extremamente radical, mas não serve pra nada. Mas é isso. É só legal. Não faz absolutamente nada pra avançar a narrativa. O Batman podia ter resolvido isso muito, muito antes. Ele podia ter, inclusive, pego o Coringa lá nas drogas junto com a Mulher Gato. Não tinha toda a necessidade, inclusive, de ter a cena deles invadindo o cartel de drogas. Ele podia ter resolvido muito antes, podia ter sido resolvido de outras formas. Mas o roteirista, o diretor, escolheram fazer a cena do jeito que foi feito, desenvolver a narrativa do jeito que foi feito. E aí surge o meu segundo ponto. Meu segundo problema com esse filme. Que às vezes o roteiro parece que quer que o Batman esteja num certo lugar, mas não sabe exatamente como fazer ele chegar lá. Então ele faz o Batman chegar em suposições equivocadas pra ele estar naquele lugar. E é legal que o Batman faça suposições equivocadas. Eu entendo que ele é inexperiente, que ele tá recém começando. Mas a forma como ele chega nessas conclusões eu acho muito forçada. Sabe, tipo, larata, alada, pinguim. Pinguim é um pássaro, tá ligado? O que ele tem a ver com rato? Não faz o menor sentido. E a namorada da Mulher Gato também tinha que estar... O corpo dela tinha que estar especificamente naquele lugar. Por quê, sabe? Eles podiam muito bem ter pego... Tipo, fazia alguns dias, inclusive, se não me engano, que ela tinha sido morta. Então, muito provavelmente o corpo dela já teria debaixo de um lago. Não dentro de um carro, sabe? Tipo, numa sacola. O Pinguim só está sendo um péssimo mafioso. Esse filme só tem 3 horas porque o diretor não soube matar os seus queridos. Sim, a cena da perseguição é uma delícia. Mas seria ainda mais delícia se tivesse peso narrativo, se tivesse propósito na história. Imagine, por exemplo, que ao invés do Batman estar perseguindo o Pinguim, é o Pinguim que está impedindo o Batman de chegar na mansão Wayne, porque talvez já tivesse enviado o pacote para explodir aquela mansão. Toda aquela cena do Batman atravessando a cidade, podia ter o Pinguim ali impedindo ele de atravessar a cidade. Não sei porquê, talvez por algum motivo, talvez para esconder alguma coisa. O que eu quero dizer é isso. Podia ser muito melhor desenvolvido. Podia ter um propósito. E aí vamos para a charada mais óbvia do filme. O que é preto, azul e morto por toda parte. Quando eu escutei isso, a primeira coisa que eu pensei, né, o preto. O que é preto? É o Batman.
né, o Batman se veste de preto, né? Então é o Batman. Mas ela falou, mas aí falou azul, tá? O que que o azul tem a ver, né? Aí eu pensei, bom, Gotham também é toda escura, né? Toda preta, então Gotham. E azul, ah bom, Gotham então água, azul me remete a água, né? Então água. E morto por toda parte. Ah, ele vai inundar Gotham. Isso, inclusive, me remeteu a um outro quadrinho do Batman, né? O Batman Cataclismo. Só que tu não precisava ser sabido de lore dos quadrinhos do Batman pra chegar nessa conclusão, né? O que é preto, Gotham, azul, água e morto por toda parte. Inundação. Ele vai inundar Gotham. Assim, eu acho que até é óbvia essa charada. E eu fiquei embasbacado do Batman, tipo, não resolver isso logo de cara. Ele não apenas não conseguiu resolver, como ele teve que ir no apartamento do Charada, achar a primeira pista do filme, que foi aquele negócio de carpete. E aí tinha que ter um policial que, por um acaso, o tio dele trabalhava instalando carpetes pra ele dizer pra que aquele bagulho servia. E no fim das contas ele nem resolveu a charada. Ele achou o plano dele debaixo do carpete, né? Santa ignorância, Batman. De novo, eu sei que esse Batman é pra ser inexperiente. Mas tem uma diferença muito grande entre ser inexperiente e ser burro. E às vezes esse Batman não é o santo mais iluminado da sala. Só dizendo. Mas eu entendo essa cena lá do tio e dele ter que remover o carpete. O roteirista ele quis criar uma arma de Chekhov. Pra quem não sabe, arma de Chekhov é um princípio dramático que basicamente diz que se tem uma arma escrita no roteiro, essa arma deve ser disparada. Ou seja, tudo no roteiro, todos os elementos presentes na história devem ter uma função narrativa. Que era aquilo que eu estava reclamando antes, da perseguição do carro não servir a absolutamente nada. Então essa arma de Chekhov, até mesmo essa tentativa de fazer a história ficar amarradinha, foi forçada, porque teve um tio ex-máquina ali pra dizer pra que servia aquela ferramenta. O cara tava com bagulho na mão, na frente do carpete, e ele não conseguiu concluir que 2 mais 2 é peixe! E o mais absurdo de tudo é que a charada era fácil. Esse filme não devia ter 3 horas. E é por isso que está abaixo do The Dark Knight Rises. Bom, eu reclamei, mas no fim das contas, esse filme é um bom filme. É um ótimo filme, pra falar a verdade. Eu não senti as 3 horas. Aí eu até fiquei surpreso quando eu saí do cinema e descobri que o filme tinha 3 horas. Se essa análise tivesse sido feita no dia que eu saí do cinema, eu teria dado 10 de 10 para o The Batman 2022. Essa é a Gotham mais Gotham que eu já vi no cinema. A Mulher Gato está excelentemente caracterizada nesse filme. A trama é envolvente e não apenas não assistimos a morte dos pais do Batman pela milésima vez, como tem uma função narrativa a gente não ver a morte deles. Porque o filme dá aquela pintada do... Será que o Thomas Wayne era corrupto? Mas já vou chegar aí. Começamos o filme com a violência gerada pelo Batman e com a narração dele, mó estilo Rorschach do Watchmen, dizendo que ele já está há 2 anos trabalhando como vigilante e não apenas a criminalidade de Gotham não foi reduzida, como está aumentando. Então ele está tendo um impacto na sociedade, porém não é o impacto que ele desejava. E eu adorei como ele começou o filme mostrando primeiro a gangue do Coringa, que é um dos personagens mais aclamados pelo público, mas da perspectiva de um cara que tá um rosto pintado pela metade. E dá pra ver as expressões dele de que ele não queria exatamente estar ali. Então já tem aquela dúvida do... Será que os criminosos de Gotham fazem porque eles querem ou eles são levados à violência? Eles são levados pela corrupção de Gotham, a injustiça causada pela corrupção de Gotham, a cometerem atos violentos? É uma ótima questão. E aí nós temos o Batman menos ninja de todos, né? Que ele parece até um soldado alemão pisando assim no... Em que cada passo a gente escuta ecoando assim pelo ambiente, né? Muito legal. Essa questão levantada é uma questão muito moderna pro nosso tempo. Que inclusive o tema, ele é um ótimo tema, mas não foi muito bem tratado pelo filme, na minha opinião. Acho que os roteiristas foram covardes. Teria sido muito mais impactante se o Thomas Wayne fosse de fato corrupto e o Bruce Wayne tivesse que lidar com o fato do pai dele ter sido sujo e ele tivesse sido morto não por um qualquer, mas por suas ações criminosas. Teria sido a pior situação para esse filme, pro Batman. Descobrir que os pais eram tão ruins quanto os criminosos que ele soca nos becos. Essa teria sido uma ótima discussão que o filme não faz.
porque na real foi tudo um mal entendido. E eu odiei que tudo isso foi um mal entendido, porque no fim das contas, o Thomas Wayne de fato foi para um mafioso, ele foi para um criminoso e pediu um favor a ele. Só isso já caracteriza como um ato criminoso do Thomas Wayne, que é ignorado, tipo, ele era só um cara bom, ele não queria que ele tivesse ele não queria que tivesse matado o cara, ele só queria ter silenciado. Mas qual é a diferença de silenciar o cara e matar o cara, sabe? Tipo, moralmente falando, né? E tem o grupo do Charada. Descobrimos que o Charada faz parte de um grupo de Zap Zap. Isso me remete muito ao QAnon dos Estados Unidos. Vocês conhecem o QAnon? Eles são basicamente um grupo que fica criando teorias das conspirações e foi provado que eles foram a maior influência para a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos. O Charada nesse filme me remete a isso, ao QAnon, a esses grupos de Facebook, aos grupos de WhatsApp, né, que ficam espalhando fake news, que ficam questionando não só a autoridade de organizações governamentais, mas também de pesquisas científicas. O problema desse grupo de Zap Zap do Charada é que eles não tinham conspirações loucas, nem totalmente fora da realidade. Eles estavam certos, porque de fato havia um esquema de corrupção na cidade e de fato todo mundo que eles mataram, todo mundo que eles estavam perseguindo faziam parte desse esquema. Logo, a Terra de fato é plana e as vacinas contêm microchips para controlar nossa mente. Sabe, isso que deixa a mensagem do filme um pouco confusa. Porque se o Charada, né, se o grupo do Charada realmente fosse o QAnon, eles teriam umas teorias loucas assim que não fariam o menor sentido. Que iria se iniciar daquilo que une tanto o Batman quanto o Charada, que é a falta de fé nas estruturas sociais, em organizações governamentais e na sociedade como um todo, na verdade. A diferença é que o Batman confia ainda em certos indivíduos como o Comissário Gordon, né? E ele vai descobrindo a extensão da corrupção de Gotham, enquanto o Charada já sabia desde o início. Iria acabar criando paralelos entre Gotham e a nossa realidade, a realidade aqui do mundo real. Que de fato nós temos pessoas que vão invadir o Capitólio, nós temos grupo de pessoas que vai até o Supremo Tribunal Federal e começa a tirar fogos de artifício para ameaçar os caras. Nós temos essa insegurança das organizações que deviam nos proteger. Isso de fato está acontecendo, isso é um debate muito interessante a ser tratado num filme de super-herói. Só que quando o vilão acaba sendo correto, por assim dizer, em suas preposições, isso acaba dando a entender, pelo menos da perspectiva do filme, que esses grupos extremistas também estão certos em achar tudo aquilo que eles acham. Porém, a forma como eles agem é que está incorreta. E aí é que surgem alguns problemas. Independentemente da sua ideologia, da religião, da opinião política, o filme acaba tratando isso de forma muito superficial. Extremamente superficial. Parece até que eles tentaram evitar entrar muito no assunto para não receber críticas de algum dos lados. Porque tu consegue inserir qualquer ideologia no grupo de Zap Zap do Charada, que se tu parar pra ver, a mensagem do filme pode se adaptar para aquilo que tu acredita. Então tu poderia colocar, por exemplo, o grupo do Zap Zap do Charada são os esquerdistas, ou são o pessoal bolsonarista, ou é o pessoal QAnon. Tu pode, não vai fazer muita diferença. A diferença é que mesmo se tu botar o teu oposto pro Charada, né, para o grupinho do Charada, aquilo que tu não acredita, aquilo que tu acha que tá errado, também acaba criando um problema porque eles não estão errados. Eles estão meio que certos do centro da coisa, de que Gotham de fato é corrupta e de que precisa ter uma renovação das estruturas sociais de Gotham. Enfim, não vou me aprofundar muito nesse assunto aqui, porque senão esse vídeo teria 3 horas. Assim como o filme. Tá, mas voltando aos pontos positivos do filme, né? Um dos maiores pontos positivos é o desenvolvimento do personagem do Batman, do Bruce Wayne. E pra não ser papagaio, porque eu aposto que tá todo mundo falando disso no YouTube, vou dizer apenas que geralmente em filmes de super-herói, o super-herói acaba sendo um personagem plano. Isso não quer dizer que os filmes são ruins ou que o personagem é ruim. Pra quem não sabe, um personagem plano é um personagem que não passa por mudanças. É um personagem que muda as pessoas ao seu redor,
mas ele em si não muda, ele não passa por mudança. Já esse Batman passa por mudança, ele passa por uma mudança positiva, por isso que é um arco positivo. Isso não é bom nem ruim, é apenas uma observação, é apenas uma característica da trama. O Batman acreditava numa mentira. A teoria do roteiro diz que o personagem deve acreditar numa mentira. E o que caracteriza que se o arco é positivo ou negativo é se ele acaba aceitando a verdade ou não. Ele permanece acreditando na mentira até o fim, ou ele aceita a verdade e assim consegue superar os demônios dele. Que é isso basicamente o que se trata o filme. Inclusive, The Batman 2022 é muito próximo, tematicamente, do filme do Batman do Lego. Se você não assistiu o filme do Batman do Lego, assista, que é realmente muito bom. Ele merece estar na segunda posição de melhor filme do Batman. Porém, eu ainda acho que devia ter uma cena final do Bruce Wayne, como Bruce Wayne, né, utilizando de toda a sua fortuna, né, da sua posição social para melhorar Gotham, né, como o pai dele devia ter feito, como ele queria fazer no filme, né? Então, eu gostei da cena dele de dia, né, o do Batman de dia ajudando a criança a ser levada para o hospital, mas eu ainda acho que devia ter essa pequena cena dele vendo que Gotham não precisa exatamente do Batman. Eu acho que precisava de uma cena dele percebendo que ele pode ajudar Gotham como Bruce Wayne também. Não apenas como Batman, mas como Bruce Wayne. Então também amarraria com toda aquela cena dele ignorando as empresas Wayne, né, do Alfred tá reclamando que, tipo, você devia estar se encontrando com esse pessoal, você devia ser mais envolvente com a herança que o seu pai te deu, das indústrias Wayne, né? Enfim, foi um filme muito bom, muito legal. Eu dou 9 cascas de nozes para o filme do Batman. Ele tem muitos dos seus problemas, como eu tinha comentado, ele acaba não amarrando tanto, mas ele foi um ótimo filme. E os queridinhos do Reeves roubaram meu coração. Foi uma cena muito inútil, mas que eu gostei demais, eu fiquei todo arrepiado. Por isso, os 9 cascas de nozes. Então, me digam aí nos comentários o que vocês acharam desse filme, o que vocês acharam, talvez, da minha opinião. Vocês acham que eu fui hater demais, talvez, ou talvez até hater de menos? Vocês acham que a nota 9 de 10 foi justa? Ele realmente é o quarto melhor filme do Batman? Eu acho que ele merece estar na quarta posição, sim. Então deixa aí o seu like se você gostou, se você concorda comigo. Deixa o seu dislike se você discorda de mim. E considere se inscrever no canal, porque eu falo de muito mais obras, principalmente de mangás e quadrinhos. Mas eu vou estar aqui falando de outras coisas também, né? E você pode escolher o tema dos vídeos de sábado se tornando um apoiador. Então considere apoiar o canal, né? Link na descrição. Considere também ler o meu quadrinho autoral, link também na descrição, tudo tá na descrição. Vamos ficar por aqui, até o próximo vídeo. É nóis!